Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Romanos, capítulo 12. Olha, se os capítulos anteriores, do 1 ao 11, eles montaram toda a base doutrinária, né? Falando da soberania dial, da fé, da emuná, daquela reunificação das duas casas de Israel na oliveira. Exato, toda a teologia. Isso. O capítulo 12, ele já começa com um portanto muito forte. É tipo assim, a ponte entre essa teologia toda e a vida prática, o que a fonte chama de halahá. Uhum. E também se apoia em algumas interpretações bem específicas de notas de rodapé dessa fonte que jogam uma luz diferente no texto. É isso mesmo. A nossa missão aqui é, então, entender como aqueles conceitos que vieram antes, a misericórdia, o rachamim dial, o chamado, o enxerto na oliveira, como que tudo isso vira instrução prática para o dia a dia. Pelo menos segundo essa leitura específica, né? Como é que a fé se torna ação. Boa. Então vamos direto para os versículos 1 e 2. O chamado ali é para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, kadosh, ou seja, santo separado para Yah. Bem diferente, né, dos sacrifícios de animais lá do passado. Totalmente diferente. A fonte até chama isso de avodá, que seria a nossa adoração admissível, mas no sentido da vida diária mesmo, né? A vida toda dedicada. Exato, é a vida como culto. E aí o versículo 2, ele detalha o como fazer isso. Não se conformar com este mundo, o Olam Hazé, como a fonte chama, mas, sim, ser transformado por uma renovação contínua da mente. É uma mudança que começa por dentro, né? É uma mudança interna constante. E viver a vontade de Yah, que o texto descreve como Tov, que é boa, aceitável e perfeita. A transformação real, ela começa na mente mesmo. Faz sentido. E essa mente renovada, a primeira aplicação prática que aparece é humildade. Tá lá no versículo 3. E aqui tem um ponto bem interessante da fonte que a gente está usando. Qual? A nota de rodapé conecta essa exortação à humildade diretamente com a parábola da oliveira, lá dos capítulos anteriores. A ideia é que esse chamado seria especialmente para Yaldá, Judá, e para Efraim, que são as outras tribos que estão voltando, né? Para as duas casas se verem como iguais na salvação pelo Mashiach, sem aquela coisa de uma casa se achar superior à outra. Nossa, que conexão direta! Isso realmente amarra com tudo que foi dito antes sobre a reunificação, e faz todo sentido para a unidade que ele descreve logo em seguida, nos versículos 4 e 5. Pois é, somos um só corpo, Yaldi, no Mashiach. As duas casas, juntas, formando um corpo só. E claro, essa unidade não significa que todo mundo é igual. Os versículos 6 a 8 falam dos diferentes dons que o Ruach, o Espírito, dá. Ah, sim, os dons. Profecia, serviço, ensino, exortação, cada um com sua função, justamente para edificar esse corpo único, esse corpo unificado, que é composto por gente vinda de toda Israel. Entendi. E aí, do versículo 9 em diante, o texto vira quase uma lista, né? Uma série de orientações bem práticas, a alacar do cotidiano. Parece que está pintando um retrato de como essa comunidade reunificada deveria viver na prática. É bem isso. Fala de amor sincero, a rava sem hipocrisia, de se apegar ao que é bom, ao tov, honrar uns aos outros, e também aquele cuidado mútuo, né? Tipo, suprir as necessidades dos santos, dos kiddushim e praticar hospitalidade. Coisas bem concretas. Muito concretas, e não fica só no externo, né? Inclui também a dimensão, assim, emocional, espiritual, ter empatia, alegria com os que têm gilá, que é a alegria, e chorar com os que choram, se associar com o humilde, não ser orgulhoso, manter o fervor no espírito, no ruach. Serviço a Yal. Isso, a alegria gilar na esperança na tikvá, paciência na tribulação, perseverança na oração, na tefilá. É um chamado para viver a fé de forma completa, integral. E essa vida integral inclui uma resposta bem radical ao mal. Isso, está lá nos versículos 14 e depois do 17 ao 21. Coisas como bendizer os que vos perseguem e a ninguém retribuireis mal por mal. Isso vai muito contra nosso instinto, né? Totalmente contra. É um desafio enorme. E o texto reforça que a vingança não é nossa. Pertence a Yalta lá no versículo 19. Mas talvez o ponto mais, chocante, seja o versículo 20. Qual é a instrução? Alimentar o inimigo, dar de beber a ele,
porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Essa frase, bom, a interpretação mais comum pode até soar como uma vingança meio disfarçada, né? Você bonzinho para ele se sentir culpado. Pois é, sempre pareceu um pouco estranho. Mas a nota de rodapé da fonte que a gente está consultando, ela oferece uma perspectiva bem diferente. Diz que essa expressão, que seria um idioma hebraico, na verdade poderia significar algo como tu avivarás a mente dele com amor. Nossa, avivará sua mente com amor. Isso muda completamente o sentido de amontoar brasas de fogo. Não é para queimar, é para despertar. Exatamente. A intenção não seria causar mais dor ou culpa, mas sim despertar a consciência da pessoa através de um ato de amor radical. Buscar a restauração, não a retaliação. É muito forte isso. Muito forte mesmo. E tudo isso leva à conclusão do capítulo, no versículo 21, que é o grande resumo de tudo. Não te deixe submergir pelo mal, mas sobrepuja o mal com o tov, com o bem. Então, resumindo a visão dessa fonte que guiou o nosso Deep Dive, o capítulo 12 de Rumiyá é basicamente o guia prático da vida redimida em Ausha. É a fé e a reunificação se tornando visíveis nas ações. Precisamente. E tem uma nota final dessa fonte sobre o versículo 21 que é bem interessante. Ela meio que define o que é ser um Yaldi, lembrando, nesse contexto interpretativo específico da fonte, justamente por essa ação. Vencer o mal praticando o bem, apresenta isso como o fruto espiritual essencial, indispensável. Interessante. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Especialmente pensando nessa ênfase toda da fonte na reunificação das duas casas, Yalda e Efraim. Fica a pergunta: como é que essa visão de um povo reunido de Israel sendo restaurada pode aprofundar a nossa compreensão pessoal e a nossa aplicação dessas ordens sobre unidade, humildade e amor mútuo, que a gente vê tão fortes aqui no capítulo 12? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica aí a reflexão. Obrigado pela conversa. Obrigada.